Bom dia pessoal, todos bem? Vim aqui tomar café de novo com vocês e refletir algumas coisas. Já deixei tudo meio pronto aqui para não ter que ficar levantando toda hora e perder o foco. Eu geralmente acordo uma média de 7 da manhã, faço as minhas coisas, minha higiene, faço minha meditação e prefiro tomar o café mais ou menos esse horário quando eu não vou para a academia. E assim, algumas pessoas, depois da última vez que eu falei sobre a Fátima, sobre as mulheres, eu falei sobre a série Handmaid's Tale, pediram que eu falasse um pouco sobre a série. Eu prometo falar sobre o conteúdo dessa série, que ela é muito interessante, mas eu queria hoje falar um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo na nossa televisão. Cláudio, seja bem-vindo. Márcia, seja bem-vinda. Eu geralmente não assisto muito televisão aberta, eu não assisto BBB, por exemplo. Mas esse ano eu estou me relacionando com uma pessoa que assiste muito BBB. E como faz parte do Sintonia, como faz parte da proposta, da terapia que eu trabalho, analisar a sociedade, analisar o mundo à nossa volta, eu comecei também a fazer uma análise a partir do conteúdo, do conhecimento do Sintonia, para entender a sociedade. Dentro do Sintonia, dentro do método do Sintonia, eu falo que a sociedade ela é dividida em 3 partes. A primeira é a parte dominante, geralmente é 5% da sociedade. Depois vem ali 15, 20% da sociedade que mantém aquele no poder e o resto são massa de manobra, eu considero, eu costumo dizer nos cursos do Sintonia. Eu analisando esse Big Brother, e principalmente o menino que saiu, me veio muito forte a ideia do suicídio, que foi o que ele fez no domingo. O que ele fez foi um suicídio. E aí eu comecei a entender a sociedade a partir do Big Brother. Então, os 100% da nossa sociedade estão contidos ali dentro do Big Brother. Então tem o dominante, que manipula 3 ou 4, mais ou menos. Tem aqueles que estão descobrindo o jogo, que estão querendo chegar agora no poder, e aqueles que estão no poder estão se sentindo ameaçados. Então isso é um jogo de medo, digamos assim, que a sociedade tem, que eu falo muito isso, e para mim exemplificar agora o Sintonia a partir desse BBB está muito fácil. Então tem aquela meio massa de manobra ali que está querendo subir ao poder, que está começando a entender o jogo, começando a entender a sociedade. Miriam, seja bem-vinda. E aí o jogo está meio que pegando fogo. Mas o meu foco neste momento é a ideia do suicídio, que muitas vezes nós não entendemos porque as pessoas se suicidam. E foi o que o Lucas, foi o que o menino fez no domingo. Ele estava numa situação tão desesperada em que a sociedade ali, aquele mundo, aquele universo, não aceitava mais ele. Então ele teve as primeiras crises dele, se levantou, conseguiu se manter num certo equilíbrio, digamos assim, e depois a sociedade, no outro momento, veio de novo entre aqueles 5% e aqueles 20%, 15% e 20% de poderes, de pessoas que têm poder na mão, que são, como eles falavam ontem, aqueles que são... Me faltou a palavra agora. Aqueles que conseguem controlar, que conseguem manipular, que conseguem fazer com que os outros pensem igual. Então esses 5% determinaram e o grupo, a gordura que vem embaixo,
e meio que manipularam a massa de manobra. E aqueles que estão mais no poder começaram a pressionar o menino e ele, de novo, ele não aguentou, até o momento em que ele entrou numa crise muito grande e ele se suicida, ele sai do jogo. E muitas vezes o processo de suicídio não é tão diferente com a gente. Eu vou falar um pouco de suicídio lá em setembro, quando fala do Setembro Amarelo, mas a questão do suicídio, ela é muito quando a sociedade não aceita os padrões daquilo que você é ou daquilo que você gostaria de ter. Então, a sociedade que mais se suicida, até onde eu sei, eu não pesquisei para a gente estar falando aqui, era, até um tempo atrás, a japonesa. Bom café para todo mundo. A sociedade que mais se suicidava era a japonesa, porque o nível de exigência era muito alto. Então, os jovens que não conseguiam cumprir aquele nível de necessidade, muitas vezes se suicidavam. E foi feito todo um trabalho, e ainda acredito que esteja sendo feito um trabalho, tenho que pesquisar melhor sobre isso, para que os japoneses não se suicidem mais. Aqui no nosso país, o nível de suicídio se dá principalmente entre homossexuais, e é muito interessante, a última pesquisa que eu fiz, há uns 2 anos atrás, indígenas. Então, são 2 grupos que não tinham ou não têm lugar na sociedade e acabam se suicidando. Então, homens mais velhos também se suicidam e mulheres que não se veem incluídas. Então, existe uma categorização de níveis de suicídio. Eu prometo prometo buscar essas informações para vocês, para que a gente reflita melhor sobre isso. Então, eu estou devendo uma nova fala sobre Handmaid's Tale e eu estou devendo para vocês informações a mais sobre os dados de suicídio. Então, assim, o BBB, muitas pessoas criticam, só que ele está aí, ele faz parte há 21 anos da nossa vida. E o que nós temos feito para isso? É uma leitura muito interessante de sociedade. O ano passado, ele se mostrou muito claro com o momento social que a gente estava vivendo, que é um momento de crítica social, um momento de reflexão social. E esse ano ele está mostrando a sociedade reacionária que tem em cima de quem pensa ou mais fora da casinha, ou mais exigente, ou aquele que não pensa, ou aquele que quer se manter no poder, ou aqueles 2 ou 3 que acham que têm poder, mas são manipulados por 1 ou 2 pessoas. Então, esse BBB, ao meu entender, esse BBB desse ano, ele está trazendo algumas informações muito interessantes em relação à leitura da sociedade. Então, não sou de indicar esse tipo de questão, mas assim, com um pouco de senso crítico, com um pouco de conhecimento, a minha sugestão é que vocês assistam com esse olhar que eu estou dando para vocês, de que é uma visão do Sintonia, isso é uma pesquisa que eu fiz há muito tempo e ela confere, tá? Que 5% da sociedade, da nossa sociedade fora do BBB, tem o poder na mão, o poder de comunicação, o poder de decisão, criou-se uma imagem em relação a quem é, o que deixa, as coisas que fazem acontecer. Então esses 5% tem manipulado o programa. Os outros 15% e 20% têm mantido de uma certa forma esse poder. Ontem eu vi uma pessoa ali que é um dos manipuláveis defendendo a pessoa como vista como mais manipuladora, e ela não tem noção de que ela do tanto que ela é manipulável e do tanto que ela está servindo de pelotão de confirmação em relação ao processo de poder da outra pessoa.
E aí os outros ali balançando a cabeça, é isso mesmo, eu tenho consciência do processo, eu tenho consciência do jogo, eu também sou artista, eu também tenho poder de fala, mas ainda manipulado. E aí ficou meio claro para mim ontem aqueles que estão subindo um pouco mais no entendimento do jogo, que acaba daqui a pouco colocando em risco o poder de quem está no poder, e aí vai dar mais um conflito interessante para nós analisarmos, que é o que está acontecendo também na nossa sociedade. E os 80% ali meio, eu acho que é isso, deveria ser aquilo, eu entendi desse jeito, nós conversamos entre nós, eu fui buscar informação. Então essa fala do, eu tenho informação, eu fui conversar com fulano, mas não tem a visão da sociedade, não tem a visão do jogo. É muito interessante isso, porque a grande maioria da população recebe informação por WhatsApp e sabe pela metade. Recebe informação de conversa de domingo, conversa de família, e acha que tem informação. Só que buscar realmente informação na fonte, buscar as informações de instituições sérias e fortes, acaba não acontecendo. Então o Sintonia, ele entra nesse processo de olhar para as pessoas e olhar para a sociedade. O menino que saiu do jogo, o que ele fez foi um suicídio. Ele não volta mais. A pessoa que se suicida, ele sai do jogo, ele sai da sociedade, ele sai da nossa vida. A gente sabe que ele existe. A gente sabe que existe vida após a morte. Tem Deus falando às vezes dentro da casa, tem Deus falando dentro da nossa vida. Só que nós não temos mais o poder de conversar, de avaliar sobre o que está acontecendo com aquela outra pessoa. Então, o Sintonia, ele não despreza nada, tá? Então, entender o Big Brother é importante para o Sintonia, entender a sociedade é importante para o Sintonia, e ver que muitas vezes as pessoas que estão em depressão, como ele ficou por uns dias, o menino lá, como a Juliette, aquela de cabelo bem comprido, também ficou, ela ficou numa revolta, ela não sabia para onde ia, não sabia para onde vai. Então, assim, o sufoco que muitos de nós passamos e têm passado em relação à política, em relação à economia, aumentou a quantidade de pessoas em situação de risco aqui em Curitiba, por exemplo, que é uma cidade considerada de primeiro mundo, uma cidade, né, que não aumentou a quantidade de andarilhos, de moradores de rua, e aí vem a sociedade e coloca pedras debaixo da ponte para esses moradores de rua não ter onde ficar, as dificuldades que vão aparecendo dentro do jogo do BBB, e vão fazendo com que as pessoas vão ficando cada vez mais pilhadas, mais depressivas, mais ansiosas. Eu vi no jogo de domingo, em que eles tinham um jogo eu não sei, porque é a primeira vez que eu estou assistindo o Big Brother desde a primeira temporada, tá? Então algumas nomenclaturas eu não sei. Eles tinham fazer um jogo, bate-volta lá, e essa menina, a Juliette, acho que é o nome dela, ela num ódio, numa revolta, e terminou o jogo, ela estava numa revolta, ela começou a agredir e tal. E é isso, é gritar, é bradar, sem entender o que está acontecendo. Ela falava, mas não sabia o que estava falando, ou por que estava falando. Ela não tinha consciência do que estava acontecendo, mas ela estava indignada. E muitos de nós, muitas vezes, estamos indignados e não sabemos o que fazer. E eu, vendo algumas imagens depois dos últimos dias, o menino Lucas, que saiu, ele queria ser ouvido. E para aqueles que julgavam ele falava assim, olha para mim, olha para mim. Então, a pessoa que se suicida, muitas vezes ela quer ser vista, e nós não vemos. Não é dar atenção, não é mimar, mas é olhar para a dor da outra pessoa. E o Sintonia, por pior que seja a dor da outra pessoa, ele vai olhar. E mais do que isso, ele vai buscar falar assim, olha, você não precisa que eu olhe para você. Você já tem olhos para você.
Eu vou olhar para você neste momento porque você quer e porque você precisa, mas você já tem condições de olhar para você. Então, é fazer com que a pessoa se empodere dela mesma, não que ela seja reacionária, não que ela seja ativista, mas que ela saiba que dentro dela existe uma energia maior, alguém mais forte que ela mesma, e que ela não precisa que ninguém olhe para ela. Que ninguém olhe para ela e fale assim, olha, eu sou bissexual. Ah, eu aceito você como bissexual. Não. A sociedade acaba não aceitando. A sociedade acaba não vendo isso como valor. Então, já chegou o momento de nós entendermos as regras sociais e nos colocarmos como agentes de nós mesmos. Tá? Tô vendo que muita gente entrou aí. Léo, seja bem-vindo, Daisy, Geraldine, Juliana, sejam bem-vindos. Então, a ideia que eu queria trocar com vocês é um pouco da visão do jogo, um pouco da ideia do suicídio, para que nós entendamos, a partir desse jogo, as pessoas que se suicidam, as pessoas que são depressivas, as pessoas que não se encaixam em grupo nenhum, porque vê alguém dominando, vê a gordura, os 3 ou 4 ali com poder e quer ser aquela pessoa de poder, quer ser aquela pessoa que também quer ser ouvida. Tanto a Juliette como o Lucas o tempo inteiro, me diga, me fale, me dê um retorno, me dê um feedback. Então, é essa leitura que eu, enquanto terapeuta, e aí eu acabo com a graça do jogo, do Big Brother, peço que vocês olhem para esse jogo, peço que vocês olhem para essa possibilidade de entender um pouco do que está acontecendo na nossa sociedade. Eu fui buscar informações referentes ao jogo do ano passado, e o ano passado ficou bem visível a questão do jogo também, dos grupos bem divididos, dos grupos se impondo, as mulheres se impondo, os negros se impondo, eu não sei se teve homossexual ou não, mas se impondo, os héteros cheio de poder se impondo, falando alto. Então, o ano passado os grupos foram bem divididos forte. Dessa vez não, dessa vez está bem Brasil 2021 pós-pandemia, ou ainda na pandemia. Então, era um pouco disso que eu queria falar para vocês nesta manhã, que eu não tomei meu café direito ainda, vou tomar agora, mas que queria trocar essa ideia com vocês, tá bom? Bom dia para vocês e boa semana. Prometo falar das mulheres da minha vida, principalmente porque é o mês da mulher, o mês que vem, eu acho que não tem que ficar falando só no dia ou só naquele momento. A Miriam entrou aí, a Miriam foi muito importante na minha vida e eu quero falar sobre Handmaid's Tale de novo e falar sobre a Miriam na minha vida. Eu falei sobre a Fátima, apaixonante na minha vida, que a Fátima vem com uma energia mais maternal e briguenta, ao mesmo tempo ela consegue ter as duas coisas. E eu quero falar da Miriam, que é uma mulher forte, é uma mulher executiva, mãe, então eu queria falar um pouco sobre isso depois, tá bom? Pessoal, boa semana, fiquem bem e vamos nos falando. Até mais, tchau, tchau.